Eita, maravilha, voltemos aqui no Rancho dos Ipês. Mandar um abraço pro Beto, que tá ouvindo a gente lá no acampamento Marielle Vive, lá em Valinhos. O Marcelo Souza pediu pra gente aqui a Terra Distante, de Teodoro de Sampaio, que eu toquei agora pra vocês. E aí o Beto tá pedindo Milionário e José Rico, e também estamos aqui no Marielle, na Rádio Noroeste, legal, né? Um abraço também para Marcelo Souza, falando que a Rádio Supernova ficou legal com novos estúdios, né? Que nós orientamos a montar estúdio em chroma key. Lindo, né? Muito bem, muito bem. Eu tenho aqui comigo aqui, olha só, dois requerimentos de informação que nós pedimos informações ao prefeito através da Câmara de Vereadores sobre dois problemas sérios que nós temos aqui no Boa Vista. Dois problemas que nós precisamos resolver. Primeiro, problema da pedreira, que a gente já está sofrendo há muito tempo, e também o problema do aumento das contas de água. Fizemos alguns questionamentos, né? E agora recebemos a resposta, em tese a resposta. Porém, eu chamo a atenção para vocês que o papel de uma rádio como a nossa é investigar os desmandos, né? Uma imprensa que não investiga, que não faz jornalismo investigativo, não é uma imprensa. E a segunda questão, um vereador que não fiscaliza os atos do poder público também não é vereador. E essas demandas da pedreira e da Sanasa, a gente foi buscar essa informação a partir de uma realidade. Nós em novembro chamamos a comunidade, deixa eu baixar aqui um pouco para não ter microfonia, para a gente discutir os problemas do bairro. E aí foram apontados vários problemas e dois prioritários era o aumento abusivo da conta da Sanasa e a questão da pedreira, que está muito séria. E aí chegou as respostas, né? Que não é respostas, mas vamos falar sobre isso. E eu convidei aqui o vereador Paulo Búfalo para estar aqui hoje para falar sobre isso. Que respostas são essas? Boa tarde, Paulo Búfalo. Bem-vindo à Rádio Noroeste. Sabe que você é um cara que traz audiência para nós aí. Muito obrigado por ter vindo. Um abraço pro Cid, que está aqui também, o Flávio. Vambora, Paulo, vambora. Bom, boa tarde, GR, ouvintes da Rádio Noroeste, o Cid, que está aqui me acompanhando, o Flávio, que também está aqui, o roqueiro, né? Roqueiro Papai Noel aí da criançada. O GR, estando aqui na Rádio Noroeste, né? Com sede na Vila Boa Vista, nesse momento eu não podia deixar aqui de lembrar aqui, né, e fazer uma homenagem ao Leal Nilson da Cunha Nogueira Júnior, o Léo Júnior, né, que faleceu no dia, aqui em meados de janeiro, né, já estava batalhando contra uma doença grave há tempo, né? Mas ele era um boleiro, morador dessa comunidade. A mãe dele era vizinha da antiga sede da Rádio Noroeste e veio a falecer. Então quero lembrar aqui do Léo, que era meu amigo desde o tempo que eu fiz Senai, né? Mecânica geral no Senai. Faz tempo, lá em 82, né? 1982, e depois voltamos a nos encontrar num time de veteranos lá dos servidores. Depois eu tive a oportunidade, a convite do Léo, inclusive, vir participar de alguns jogos aqui na Vila Boa Vista também, com veteranos. Então quero lembrar dele nesse momento. A outra questão é cumprimentar a Rádio Noroeste, né, pela atuação e a escuta da comunidade, porque isso é importante, né, dar a voz à comunidade para que traga seus problemas. Então vamos aí aos dois requerimentos. Então, Paulo, a comunidade tem reclamado muito das explosões na pedreira.
E a gente, enquanto jornalista investigativo, não tem mais isso, mas um dia alguém vai contar a história que a Rádio Noroeste fazia jornalismo investigativo. A gente levantou a empresa chamada Quibrita, que é a empresa que explora a pedreira. E aí a gente fez um requerimento a seguinte pergunta: qual é a empresa que opera no local e há quanto tempo? A prefeitura, em vez de dizer para a gente qual é, ela apenas mandou para a gente aqui, e é muito revoltante isso, que ele só fala assim, ó, vai procurar nos órgãos competentes. Eles não são órgãos competentes? O que aconteceu, Gerry, especificamente dessa questão, é de que eles acabaram respondendo os requerimentos em duas etapas, né? Eles responderam a primeira etapa, depois pediram mais prazo, porque eles não dariam contas. Então, se você perceber aí, voltaram a anexar documentos com o nome, inclusive, o cartão de CNPJ, da Quibrita, enfim. O que, na minha análise, tem problemas nas respostas que eles deram, Gerry. Primeiro, assim, diferente do que você está dizendo, a prefeitura diz que não tem na sua documentação nenhum registro de reclamação de moradores dessa região em relação ao tema. Só que na rádio nós temos umas 200. Pois é. Então isso é uma questão que nós precisamos fazer chegar, saber que a prefeitura, se não tem, por que não tem, por que isso não chegou de fato na prefeitura, ou se chegou e a prefeitura não está dando o devido cuidado a essas situações. Então essa é uma primeira questão. A prefeitura nem respondeu há quanto tempo ela opera aqui. Pois é. Só eu posso dizer, 5 anos. E eu não sou da prefeitura. Não, isso é uma questão. Então, esse é um primeiro tema. Então, as reclamações existem, os moradores, né, são não só aqui pela Rádio Noroeste, mas por várias reclamações, já fizeram chegar na prefeitura isso e precisa ser respeitado. Então, absurdo essa resposta dada pela prefeitura. A outra questão, Gerry, que analisando a documentação, nós percebemos que a prefeitura ela concedeu alvará de funcionamento para a empresa, mas num procedimento que é compartilhado com os órgãos estaduais e federais que tratam desse tipo de operação, né? E ali, nesse caso, ao solicitar estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, a prefeitura diz que ela não requisitou isso. Mas, Paulo, só que quando ela fala que ela não requisita, é importante dizer que qualquer empreendimento industrial que você vai fazer que tem um impacto no meio ambiente e na área envoltória, você é obrigado a fazer um estudo de impacto de vizinhança. Cadê esse estudo? Primeira questão, eles não apresentaram, porque o requerimento é bem claro. Eu falo isso porque eu também ajudei a elaborar o requerimento. Isso, você tem razão. Olha só, existe alvará para funcionamento da pedreira naquela localidade? Se sim, requeremos o inteiro teor. Cadê o inteiro teor do alvará? Exatamente. Essa é a primeira questão. Então vamos ser bem objetivos. Uma vez um ex-vereador que era daqui do bairro falou, quando nós questionamos, nós falamos, cadê o alvará? Até agora ninguém nos apresentou o alvará. Eles citam o número do alvará nesse procedimento, que é o procedimento coletivo de aprovação. Deve estar na página 7 ou na página 8 do requerimento. Mas nós, observando esses problemas aqui, Gerry, nós vamos pensar juntos, inclusive, como desdobrar esse processo, para que ele não fique parado. Então vamos levantar
os problemas. Você citou aqui uma outra questão diferente do que eu citei. Eu falei do relatório de impacto ambiental. Então, estudo e relatório de impacto ambiental. O segundo é aquilo que você citou. Isso foi perguntado. Foi perguntado. Existem estudos de impacto ambiental para o funcionamento da pedreira naquela localidade? Se não, por quê? Se sim, requeremos cópia. Isso aí. Cadê a cópia? Não tem. Não tem porque eles dizem o seguinte... Não tem a cópia ou não tem o estudo? Não tem o estudo. Não tem o estudo, não tem a cópia. Eles respondem isso pelo seguinte. Eles remetem essa responsabilidade, particularmente do ponto de vista ambiental, eles remetem isso à CETESB. Então nós vamos ter que cobrar isso da CETESB. Ou por mais que pareça absurdo, eu acho isso um absurdo, mas eles não requisitaram isso então. Se é um problema de legislação, eles dizem que não há uma legislação específica sobre esse tema de mineração no município. Para mim é mentira. Não, pois é. Não é mentira. Se não tem legislação, nós vamos ter que fazer uma legislação. Porque, Paulo, olha só, vamos ser bem objetivo. Eu já fiz diversas matérias sobre isso. Uma delas deu uma audiência pública chamada pelo vereador Calão, em que o representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, dizem que eles se posicionaram contra a pedreira, porque não deveriam fazer um estudo de impacto ambiental, um estudo de vizinhança, e isso não foi aprovado, não foi apresentado pela prefeitura. Aí eles orientaram o seguinte: não, vamos apresentar um anteprojeto para o orçamento, para o plano diretor, proibindo a exploração de pedreira em área mineral. Não, em área urbana. Tá. Não, e aí, obviamente, houve um estudo deles negando pedidos da instalação da pedreira, obviamente negava o alvará e também solicitaria um monte desses documentos que nós estamos perguntando aqui. A prefeitura ignora tudo. Não, pois é, mas isso não é lei, isso. Não tem uma lei. Eu estava dizendo da falta da legislação. A outra questão é do relatório de impacto de vizinhança, que está previsto no plano diretor para qualquer tipo de empreendimento, e o município, pelo que está aí, o município ignora essa situação do relatório de impacto de vizinhança. E a última questão que eu quero relatar aqui, para a gente pensar nesse tema, como que nós vamos atuar, é a questão do CONDEMA. Porque não há um parecer do CONDEMA escrito nessa situação. O CONDEMA, ele pode ter pautado isso e tomado decisões, mas não há um parecer. Eles dizem que não tem um parecer escrito do CONDEMA. Nós teremos que requisitar isso junto ao CONDEMA, onde que está essa questão que você citou, por exemplo, do representante lá dizer que discutiu, negou, disse na audiência pública e disse no microfone da rádio. Pois é, então, nós vamos ter que pegar isso. Bom, diferente do que eles responderam, nós temos essa informação. O CONDEMA rejeitava a pedreira em área urbana. Confrontando essas contradições que nós estamos levantando e as informações que eles prestaram, nós vamos mandar ao Ministério Público, que é ele que precisa resolver isso, caminhar do ponto de vista jurídico. E nós vamos seguir cobrando dos órgãos estaduais. Por exemplo, nós temos que fazer uma petição à CETESB, porque, segundo o órgão municipal de meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, a ausência dessa documentação está amparada pelo fato da CETESB ter requisitado esses documentos, porque a CETESB ela também libera aqui. Então nós vamos ter que pedir isso à CETESB. Só dizer uma coisa, Paulo, e vou
vou ser bem objetivo aqui, o papel do vereador é fiscalizar e propor leis. Isso. E aí tem uma questão. Por que não se tem uma legislação, e isso compete aos vereadores que aprovaram o plano diretor, né, propor uma lei que vetasse a exploração mineral em áreas urbanas? Eu lembro que na época você não era vereador. Isso, é de né, 2018. 2018, Isso. eu me lembro. Como é que foi? Não, Houve um anteprojeto do Jonas. Como é que foi votado? Todo o plano diretor, e aí foi naquele esquema. Senhores vereadores, não houve nem estudo, vai dar o parecer na hora, não houve estudo, permaneçam como estão, quem for a favor, aprovado. É esse tipo de coisa, não houve um debate detalhado, não houve, e aí tem uma coisa, eu vou dizer abertamente aqui, teve sim a mão do prefeito Jonas, e vou ser bem objetivo, em apoiar aquele plano diretor da forma que eles queriam. Quem era o relator do plano diretor? Zé Carlos. Né? E aí é que entra uma discussão bem objetiva. Não houve um debate detalhado no plano diretor sobre isso. Se houvesse, nós, moradores da região, teríamos que ser ouvidos. não, sem dúvida, sem dúvida. Cadê a audiência pública para discutir com a população de Campinas, daqui da região, os impactos da pedreira? Não houve nada. Então, assim, aprovaram de acordo com os interesses. E aí eu vou dizer aqui na rádio, a rádio não tem problema nenhum de dizer, que eu vou dizer de quem que é as terras. As terras da pedreira era do Istamir Serafim. Istamir Serafim era o dono das terras. Ele faleceu e as terras ficaram para os seus herdeiros. Quem que são os herdeiros de Istamir Serafim? Eu vou dizer abertamente, tanto é que eu já vi um dos Serafins dentro da pedreira, que é o ex-prefeito de Campinas, Pedro Serafim. Ou seja, não permaneça como estão aprovados, tem coisa. Isso é coisa para o Ministério Público, para a polícia explicar. Não, Gerry, você tem toda a razão, e eu diria que as últimas revisões de planos diretores aqui em Campinas tem essa questão. Nós estamos aqui fazendo um recorte muito preciso, que é a questão da pedreira. Mas nós vamos ver isso ocorrer em outras partes da cidade. Outros interesses são embutidos ali no plano diretor. Eles vão lá, por exemplo, na região do Campo Belo. Vamos pegar onde está tendo aquela obra da duplicação da Miguel Melhado, né, alteamento e duplicação, que está desapropriando gente, está tirando moradia de gente, está tirando equipamentos públicos, inclusive de lazer da criançada, enfim. Estamos acompanhando isso. Isso. Sem tomar conhecimento da população, da luta e tal. Qual que é o debate que eles faziam? Não, nós vamos levar infraestrutura urbana, né? E no plano diretor, eles diziam que não, a população vai ficar lá, vai receber investimento e tal. Agora, se você olha o plano diretor, ele foi organizado para desestimular a moradia naquela região, para estimular o assentamento ali de indústrias e de empresas de baixo e médio impacto ambiental, inclusive. Né? Então, essa que é a questão. Então, se diz uma coisa para a cidade e se pratica outra. Isso do passado. Agora, nós vamos abrir o próximo período legislativo, já na primeira sessão, votando o tal do plano do polo de inovação e desenvolvimento sustentável lá do distrito de Barão Geraldo, que é o que? Novamente, fala de um desenvolvimento sustentável e tal, mas o que faz é uma ocupação urbana de áreas rurais, áreas de preservação, áreas de mananciais, para uma urbanização, verticalização, inclusive. Mas o que é dito para a população é diferente daquilo que está lá. Então, nesse caso específico, o que nós vamos fazer?
na medida do possível, porque esse debate do plano diretor ele precisa ser mais amplo, nós vamos colocar isso na pauta, esse problema da mineração em terrenos, não só que estão nas áreas urbanas, mas que são contíguas, estão colados a áreas urbanas. Em Maceió, por exemplo. Não, é o principal exemplo. É isso aí. Bom, Paulo, bom, então, como diria Karl Marx, ele fecha ele abre o programa O Capital, o livro Capital, dizendo assim: a conclusão final a que cheguei é que existe uma contradição entre forças produtivas e relação de produção. A conclusão que eu chego sobre essa questão da pedreira é que não tem alvará municipal. A conclusão que eu chego é que não houve um estudo de impacto de vizinhança. A conclusão que eu cheguei é que a pedreira funciona com um monte de questionamentos, e nós, da população da Vila Boa Vista e Parque Praia Norte, chegamos à conclusão que não tem jeito, ela tem que ser fechada. É isso? Não, eu acho que é isso. A questão central é que, assim, até que no meu caso, como legislador, que tem o papel de fiscalizar o executivo, eles estão dizendo que existe um alvará, não mandaram cópia. Eu vou ter que buscar isso. Vou ter que buscar documentos que ampararam a liberação pela CETESB, inclusive. Porque há um conjunto de declarações que o proprietário deve fazer e que, pelo que eu entendi, no processo de liberação pela CETESB, ele declarou coisa que ele não pratica, que a empresa não pratica, porque está causando muito dano à população. E a outra questão que eu vou ter que cobrar do Executivo, mandar para o Ministério Público, inclusive, esse conjunto de reclamações aqui da população, que a Prefeitura diz que não tem nenhuma, que não recebeu. Então, Mentira. Tudo isso... Sai uma reportagem no jornal, no portal Porquê, que 90% daquilo que o Dário prometeu não cumpriu. Ele mentiu. E agora sai mais essa dizendo que não tem informações. Pois é isso. Então, eu vou deixar cópia aqui na rádio desse requerimento, porque nós vamos aqui... Está aqui, ó. Tá? A cópia está aqui para que a gente possa acompanhar. Qualquer morador que quiser vir ver, é só vir aqui na Rua das Aroeiras, 255, Rádio Noroeste, e ver os documentos. Questionar, inclusive, e nós vamos desdobrar isso. Então, o desdobramento. MP, né, Ministério Público e outros órgãos. Nós devemos mandar ofício para a CETESB inicialmente, pedindo essa documentação complementar, certo? Se não tiver público, pode ser que esteja público, mas nós tentamos rastrear hoje e não conseguimos levantar. Então esse é o que diz respeito à pedreira. Tá, Paulo, vamos fechar um compromisso aqui. Eu queria ver como é que a gente trabalha essa questão. Nós conseguiríamos protocolar na Câmara, de acordo com a lei, um projeto de lei que altera o plano diretor, proibindo a exploração mineral em áreas urbanas, para que a gente não possa viver, para que a população de Campinas se preparem para não acontecer em Campinas o mesmo que acontece lá em Maceió, por exemplo, aonde aquelas minas de sal estão afundando a cidade. A gente precisa se precaver. Nós precisamos nos precaver. Agora, antes de dizer para você, nós vamos protocolar um projeto com esse teor, nós vamos realizar um estudo aprofundado para saber se de fato é necessário que haja essa legislação. Eles estão dando esse peso aqui. Foram eles que falaram que precisa de uma legislação para isso. Eu acho que não precisa. Eu acho que já tem dispositivos para que o município tome iniciativa de, por exemplo, ele vai liberar um alvará, veja só,
ele não pode trabalhar, essa é uma análise que eu faço das respostas, ele não pode trabalhar com a suposição de que a CETESB pediu o relatório de impacto e aprovar o processo. No mínimo, no mínimo, ele devia dizer o seguinte: você já fez o relatório de impacto lá para a CETESB? Se anexe uma cópia aqui no processo. É condição para isso aí, para eu poder analisar. Até porque o técnico da CETESB, ele tem, é verdade que ele tem um parâmetro técnico de análise, mas o município ele pode querer ver outros dispositivos. Ele pode estar sensível às reclamações dos moradores da Vila Boa Vista. Ele pode ter uma outra conclusão estando aqui. E tem que chamar a comunidade. Pois é, e tem que ter. Aí nós entramos nessa questão. O relatório de impacto de vizinhança, esse eu tenho certeza que está previsto no plano diretor. E não foi realizado. Não foi realizado. O que é o relatório de impacto de vizinhança? Além de considerar as questões que dizem respeito a pequenos comércios, ao trânsito que vai gerar na região, ele precisa dizer também das questões que diz respeito ao incômodo da população, aos danos materiais que está trazendo a população, pode trazer a população. Eu já visitei umas 5 casas aqui no Boa Vista com rachadura. Pois é, tudo isso. Então essa nossa conversa aqui é um subsídio importante para a gente colocar numa ação junto ao Ministério Público. Beleza, certo? Então a conclusão final a que cheguei é que nós temos que fechar essa pedreira, não tem jeito. Vamos pelas vias legais, né, pelas formas institucionais, mas a luta também faz a lei. Tá certo? Paulo, vamos para um pequeno intervalo aqui? Beleza, uma música... Você gosta de moda de viola? Uma moda de viola aí para nós, Jerry, aqui no Rancho dos Ipês, né? Então vamos lá. Moreno e Moreninho, Céu de Tambaú. Já volto já. No céu, as estrelas brilhavam, clareando um caminho de luz, esperando a passagem de um santo que Deus, para a glória, o conduz.